Porque, mesmo estando ao lado de alguém, o coração continua se sentindo sozinho. Quantas vezes você olhou para a pessoa que está ao seu lado e sentiu que algo estava faltando? Não é a presença física. É algo mais profundo, mais silencioso. É aquela ausência que machuca mesmo quando há companhia. É o vazio que sussurra nos corredores da alma, mesmo quando há vozes por perto. E se eu te dissesse que há um caminho para entender por quê isso acontece, e mais ainda, como transformar essa dor em autocompreensão, libertação e verdadeira reconexão? Imagine agora você sentado à mesa com alguém que ama, mas não se sente amado. Imagina trocar palavras e mesmo assim não ser compreendido. Tocar e não sentir conexão. Esse vídeo é para você que já tentou de tudo, mas ainda sente que está emocionalmente sozinho mesmo dentro de um relacionamento. Para você que se pergunta em silêncio, será que o problema sou eu? Hoje vamos revelar o que poucos têm coragem de dizer. Vamos expor as raízes emocionais e inconscientes por trás da insatisfação nos relacionamentos. Há algo que age silenciosamente na sua mente, um padrão invisível, construído desde a infância, que influencia como você ama, como você se conecta e até como você se machuca. Sim, há respostas, e elas podem mudar não apenas como você se relaciona com o outro, mas com você mesmo. Eu te peço agora, pause tudo ao seu redor. Pare por um instante. Isso não é apenas um vídeo. Pode ser o início de uma jornada de libertação emocional. Deixe o celular de lado, se acomode. Feche os olhos por um segundo. Sinta o peso do que está vivendo. Agora, se puder, escreva nos comentários apenas uma palavra. A dor que você carrega nos relacionamentos. É abandono? Frieza? Insegurança? Dependência? Controle? Isso é o que inicia o seu compromisso com a sua cura. E se você sente que essa mensagem já tocou seu coração, clique em like. Assim você ajuda a espalhar essa palavra para quem também precisa. Se inscreva no canal, porque aqui é um espaço seguro, acolhedor, onde a sua alma será ouvida e compreendida. Sim, muitas pessoas já transformaram suas vidas a partir dessas reflexões profundas e encontraram novos caminhos a seguir. Nos próximos minutos, você vai aprender como as principais teorias da psicologia explicam sua dor, como elas apontam caminhos e como você pode se reencontrar emocionalmente. Vamos estudar a fundo as ideias de Carl Gustav Jung, John Bowlby e Erich Fromm e refletir juntos sobre qual delas mais ecoa com a sua verdade interior. Você está pronto para essa jornada? Então respire fundo. Sua transformação começa agora. A sombra que habita os relacionamentos. Carl Gustav Jung. A psique humana é como um espelho de águas profundas. A superfície pode parecer calma, mas nas profundezas há ecos do que não foi dito, traumas esquecidos, desejos reprimidos e feridas não curadas. Carl Gustav Jung chamou essa camada oculta da nossa personalidade de sombra. E é essa sombra, invisível aos olhos, que silenciosamente contamina nossos relacionamentos. Você já sentiu raiva sem motivo aparente? Já se irritou com gestos simples de alguém que você ama, sem entender por quê? Já projetou no outro uma culpa que, no fundo, talvez fosse sua? Jung nos ensina que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, nossas inseguranças, medos, carências e fragilidades, são projetados nas pessoas com quem nos relacionamos. O outro se torna o espelho da nossa própria alma. Essa insatisfação constante pode ser o reflexo da sua sombra não integrada. Quantas vezes você exigiu do outro uma perfeição que nem você consegue alcançar? Quantas vezes cobrou atenção, afeto ou presença, mas não consegue oferecer a si mesmo o mesmo cuidado? Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos reaparece na nossa vida como destino. Ou seja, continuaremos vivendo relacionamentos frustrantes até que tenhamos coragem de olhar para dentro, de enfrentar nossas dores mais antigas. Imagine que você cresceu ouvindo que precisava ser forte, que chorar era fraqueza, que depender emocionalmente de alguém era errado. Essa casca emocional, criada para sobreviver, se transforma num escudo contra o amor genuíno.
Você se defende, mesmo quando não há ameaça. Se sabota, mesmo quando tudo parece ir bem. E o pior, começa a atrair pessoas que também estão vivendo a partir de suas próprias sombras. Mas há um caminho. E esse caminho começa pela individuação, o processo que Jung propôs como a jornada para se tornar quem realmente somos. Quando você olha para dentro, reconhece suas sombras, acolhe suas dores e descobre que ninguém pode preencher o vazio que você mesmo não se deu o direito de sentir, tudo muda. Relacionar-se de forma madura e satisfatória exige essa jornada de integração. Aquele que caminha pela estrada da autoconsciência descobre que o outro não está aqui para te completar, mas para te revelar. Cada relação, boa ou ruim, é um convite à evolução. Você já parou para pensar o que o seu relacionamento atual está tentando te ensinar? Qual parte sua está sendo ignorada, rejeitada, esquecida? Não fuja disso. Não busque apenas mudar o outro. Jung acreditava que o encontro com o outro é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. E talvez a dor que você sente agora seja a senha de acesso para a cura mais profunda da sua alma. Feche os olhos agora por um instante. Respira. Sinta sua dor. Mas não com culpa. Com consciência. Você está prestes a dar um passo que muitos têm medo. Enxergar-se por inteiro. Repita comigo em voz baixa 3 vezes. Eu acolho minha sombra para viver o amor com verdade. Eu acolho minha sombra para viver o amor com verdade. Eu acolho minha sombra para viver o amor com verdade. O vínculo que fere e cura, John Bowlby. Desde o momento em que nascemos, nossa sobrevivência depende de um outro. Antes de aprendermos a falar ou andar, aprendemos a buscar. Buscamos o olhar, o toque, a presença. Essa busca incessante molda o que Bowlby chamou de apego. Um vínculo emocional profundo com as figuras cuidadoras. E esse vínculo, formado na infância, se torna um modelo invisível com o qual construímos nossos relacionamentos na vida adulta. Se você sente medo constante de ser abandonado, se apega rápido demais, mesmo quando sabe que vai se machucar, se sente que nunca é suficiente para manter alguém ao seu lado, talvez você esteja preso a um padrão de apego inseguro. Bowlby descobriu que pessoas que cresceram em lares onde o amor era instável, condicional ou ausente, muitas vezes desenvolvem 2 tipos de apego prejudiciais: o ansioso e o evitativo. No primeiro, você vive em alerta, sempre com medo de ser deixado, buscando provas de amor a cada momento. No segundo, você se protege tanto da dor que evita o amor, foge da intimidade, não permite aproximação verdadeira. Esses padrões não são falhas. Eles são cicatrizes emocionais, estratégias que a sua mente criou para proteger você da dor. Mas o que protege também isola. E assim a insatisfação cresce. Você ama e teme, se entrega e se retira, espera demais ou não espera nada. E cada tentativa de relacionamento vira um campo de batalha emocional. Mas Bowlby também nos mostra que o apego pode ser curado. Ele chamou isso de reconstrução do apego seguro. A cura começa quando você reconhece que não é mais a criança que um dia foi deixada sozinha no escuro. Você cresceu. E hoje pode oferecer a si mesmo a presença que faltou. Pode aprender a amar com liberdade, não com prisão. Pode construir relações onde o outro não é uma muleta, mas um espelho da sua própria completude. Imagine agora uma criança em um quarto vazio. Ela chora, mas ninguém vem. Essa criança mora dentro de você. Mas hoje, você pode abrir aquela porta. Pode entrar, abraçá-la e dizer: eu estou aqui. Não é o outro que precisa te provar que vale a pena. É você que precisa se lembrar que sempre valeu. Os relacionamentos maduros são formados por pessoas que fizeram as pazes com seu passado, que entenderam que o outro não está ali para curar o que os pais não souberam amar, que sabem que amar também é arriscar, confiar, ceder, mas com os pés firmes no próprio chão. Se você sente que sempre repete os mesmos padrões, que as dores se repetem com rostos diferentes, é hora de mudar. E essa mudança não começa no próximo relacionamento. Começa aqui agora em você. Repita comigo, com fé e convicção:
Eu sou digno de amor seguro e verdadeiro. Eu sou digno de amor seguro e verdadeiro. Eu sou digno de amor seguro e verdadeiro. A máscara que nos afasta do amor. Carl Rogers. Você já sentiu que precisa ser alguém que não é só para ser amado? Talvez você tenha sorrido quando queria chorar. Ou se calou quando tudo em você gritava por atenção. Talvez você tenha dito sim por medo de perder alguém. E pouco a pouco foi perdendo a si mesmo. Essa é a ferida que Carl Rogers chamava de incongruência. O Satopis. Abismo entre quem você é e quem você sente que precisa ser, para merecer amor. Rogers acreditava que todos nós nascemos com uma essência pura, uma tendência atualizante, uma força natural que nos guia em direção ao crescimento, à autenticidade, à vida plena. Mas logo aprendemos que só seremos amados se formos bons, se agradarmos, se não incomodarmos. Assim criamos máscaras. E essas máscaras, que chamamos de papéis sociais, são confortáveis no início, mas depois elas sufocam. Relacionamentos baseados em máscaras não alimentam a alma, alimentam a insegurança. Você sente que precisa esconder suas dores, seus desejos mais profundos, suas fragilidades. Isso não é amor, isso é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser rejeitado por quem você realmente é. Rogers nos convida a um caminho de reconciliação, a Puspis, autenticidade radical. Ele dizia que a pessoa mais funcional é aquela que vive plenamente a própria verdade, que não tem medo de ser vista, de ser vulnerável, de ser imperfeita. Essa pessoa pode amar de verdade, porque não ama com medo. Ela ama com presença. E aqui está o ponto mais belo. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Você precisa ser inteiro. E ser inteiro é assumir suas sombras e suas luzes. É dizer, isto sou eu. Não estou pronto, mas estou disponível. Rogers chamava isso de aceitação incondicional positiva. A capacidade de se olhar com gentileza, mesmo quando a vida te quebra em pedaços. Imagine agora tirar lentamente essa máscara e descobrir que por trás dela há alguém absolutamente digno. Não porque agrada, mas porque existe, porque respira. Porque sente. Você não precisa esconder mais nada. O amor que você busca só pode chegar até quem você realmente é. E mais, relações verdadeiras só florescem quando há verdade. A verdade às vezes dói, mas também liberta. E um relacionamento só pode ser leve quando não precisa ser perfeito. Então, se você se sente cansado de fingir, de esconder o que sente, de andar na ponta dos pés para não ser rejeitado, talvez seja hora de parar, respirar e voltar para si. Você não está aqui para ser a projeção do desejo de alguém. Está aqui para ser você. E o amor verdadeiro, o que constrói, o que edifica, o que acolhe, não exige máscaras. Repita comigo como uma oração íntima. Eu me aceito como sou, e é assim que mereço ser amado. Eu me aceito como sou, e é assim que mereço ser amado. Eu me aceito como sou, e é assim que mereço ser amado. Amor, repetição e o inconsciente. Sigmund Freud. Você já se perguntou por que acaba sempre se envolvendo com pessoas parecidas, mesmo quando prometeu a si mesmo que faria diferente? Você sente que está vivendo um ciclo que muda de parceiro, mas os mesmos sentimentos de abandono, desvalorização, ciúmes ou frieza continuam se repetindo? Freud chamou isso de compulsão à repetição. Um fenômeno profundo, sutil e devastador, no qual o inconsciente repete padrões antigos na tentativa de resolver um trauma original. Como se, inconscientemente, você quisesse reescrever uma história que começou muito antes do relacionamento atual. Talvez na infância. Sim, segundo Freud, muito do que vivemos nos relacionamentos tem origem em nossos primeiros vínculos afetivos, especialmente com nossos pais ou cuidadores. Se, por exemplo, você foi ignorado emocionalmente por quem deveria te acolher, seu inconsciente pode escolher parceiros emocionalmente indisponíveis, na esperança de finalmente ser visto.
Mas o que geralmente acontece? Você é ignorado de novo. A ferida reabre e o ciclo se repete. Freud dizia: o que não se elabora se repete. A insatisfação, muitas vezes, é um grito do inconsciente pedindo cura. Um pedido velado de reencontro consigo mesmo. A maioria das pessoas vive os relacionamentos tentando consertar o outro. Mas a verdadeira libertação começa quando olhamos para dentro e reconhecemos que há uma criança ferida tentando resolver o que não conseguiu na infância. E não se trata de culpar ninguém. Se trata de se responsabilizar pela própria cura. Freud também nos alerta sobre os mecanismos de defesa, formas que a psique encontra para evitar a dor, mas que acabam criando mais sofrimento. A negação, a projeção, o recalque. Tudo isso pode estar nos impedindo de viver um amor verdadeiro. Quantas vezes você já culpou o outro, quando, na verdade, o que doía era o eco de algo antigo não resolvido? A cura começa na consciência. E a consciência só é possível quando nos permitimos parar, escutar, sentir. Você não precisa continuar vivendo os mesmos ciclos. Não precisa aceitar menos do que merece. Não precisa fingir que está tudo bem, enquanto por dentro você se sente invisível, frustrado, incompleto. É possível mudar. É possível escolher diferente. Mas para isso é necessário coragem. A coragem de olhar para dentro e acolher o que encontrar. Freud dizia que a psicanálise é como um espelho que revela o que estava oculto. E quando você se enxerga com clareza, deixa de ser prisioneiro dos seus padrões. Hoje, quero que você guarde essa frase no seu coração. Eu mereço um amor que não repita a dor do passado. Eu mereço um amor que não repita a dor do passado. Eu mereço um amor que não repita a dor do passado. Agora que exploramos o inconsciente com Freud, na próxima parte vamos para uma visão mais integradora e contemporânea com John Bowlby, que nos fala sobre o apego e como nossos estilos de conexão afetam diretamente os relacionamentos adultos. Apego e as raízes da conexão. John Bowlby. Por que algumas pessoas parecem sabotar os próprios relacionamentos, mesmo desejando desesperadamente serem amadas? Porque outras se tornam excessivamente dependentes ou sufocam o parceiro com inseguranças? Segundo Bowlby, a chave está no estilo de apego que desenvolvemos desde a infância. Ele descobriu que nossas primeiras experiências de cuidado, como fomos acolhidos, acalmados e amados pelos nossos cuidadores, moldam profundamente a maneira como amamos e buscamos segurança na vida adulta. Se você teve uma infância em que se sentiu seguro e acolhido, é provável que tenha desenvolvido um apego seguro. Você confia nas relações, sabe expressar sentimentos, dá e recebe amor com equilíbrio. Mas se cresceu com pais emocionalmente distantes ou inconsistentes, pode ter desenvolvido um apego ansioso, sentindo medo constante de ser abandonado, precisando de garantias o tempo todo, vivendo relacionamentos com altos e baixos emocionais. Outros desenvolvem o apego evitativo, fruto de um ambiente em que expressar sentimentos era desestimulado. Nesse caso, você pode se proteger se distanciando, evitando a intimidade e mantendo o controle a todo custo, mesmo que por dentro exista um desejo profundo de ser amado. E há ainda o apego desorganizado, comum em quem viveu situações traumáticas, onde amor e dor se misturaram, gerando uma confusão interna sobre o que é segurança emocional. Perceba como essas configurações moldam profundamente sua maneira de se relacionar. Bowlby nos mostra que relacionamentos frustrantes não são apenas azar ou falta de química, muitas vezes são repetições inconscientes de vínculos primários que deixaram cicatrizes. Você não está quebrado nem condenado a amar mal. Você apenas aprendeu um caminho, e tudo que se aprende pode ser ressignificado. E como transformar isso? O primeiro passo é reconhecer o seu estilo de apego. O segundo é cultivar relações reparadoras. Pessoas que te acolhem, respeitam seus limites e estão presentes de forma estável. Terceiro, a autorreflexão, o trabalho interno de observar suas reações,
entender seus gatilhos e curar suas feridas emocionais. Você pode ter aprendido que precisa implorar por amor, mas hoje você pode escolher receber amor com leveza e dignidade. Você pode ter aprendido a se calar para não ser rejeitado, mas hoje você pode aprender a falar com coragem e verdade. Você pode ter sido ensinado que amor machuca, mas hoje você pode viver um amor que cura. Guarde com carinho esta afirmação e repita comigo agora. Eu posso me libertar dos vínculos que me feriram. Eu posso me libertar dos vínculos que me feriram. Eu posso me libertar dos vínculos que me feriram. Na próxima parte do nosso vídeo, vamos explorar uma abordagem mais atual e poderosa, a inteligência emocional, como apresentada por Daniel Goleman, e entender como ela pode nos libertar dos padrões tóxicos, aumentar nossa consciência e nos preparar para viver relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos e inteligência emocional. Daniel Goleman. Por que pessoas inteligentes, bem-sucedidas e até espiritualmente desenvolvidas continuam fracassando em seus relacionamentos? A resposta pode não estar na razão, mas na capacidade de lidar com as próprias emoções. Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico, propôs uma visão revolucionária: o verdadeiro sucesso nos relacionamentos, no trabalho, na vida, não depende apenas do nosso QI, mas da nossa inteligência emocional. Essa teoria nos ensina que a forma como você reconhece, entende, gerencia e expressa suas emoções tem impacto direto em como você se conecta com o outro. E aqui está algo profundo. Muitos de nós fomos ensinados a esconder ou negar sentimentos. Engole o choro, não seja fraco, não demonstre demais. Crescemos desconectados da nossa dor, da nossa raiva, até mesmo da nossa alegria. E levamos isso para os relacionamentos. A inteligência emocional começa com autoconsciência, saber o que você sente e por quê. É entender que por trás dos ciúmes pode haver medo de abandono, que por trás da irritação constante pode existir exaustão emocional, que por trás da frieza há talvez um coração machucado e com medo de ser rejeitado. Mais uma vez, em seguida, vem a autorregulação, a capacidade de não se deixar dominar por impulsos. É aprender a respirar antes de responder, a observar antes de julgar, a sentir antes de revidar. Goleman também fala sobre a empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Essa talvez seja a ponte mais forte para a cura nos relacionamentos. Porque quando você realmente ouve com o coração, o outro se sente visto, acolhido, pertencente, e relações onde há pertencimento florescem. E, por fim, a habilidade social, saber se comunicar com autenticidade, resolver conflitos com gentileza e construir laços duradouros. Goleman nos oferece esperança. Você pode reescrever seus padrões. Você pode aprender a amar melhor. E tudo começa com a forma como você se ama, se escuta, se respeita. Se seus relacionamentos têm sido fonte de dor, talvez seja a hora de mudar o foco, não para o outro, mas para o que você carrega dentro de si. Emoções que você não curou, palavras que você não disse, sentimentos que você não entendeu. A cura começa no momento em que você permite se sentir. E se você chegou até aqui neste vídeo, já está a caminho. Agora respire fundo comigo e repita: eu escolho me escutar com amor. Eu escolho me escutar com amor. Eu escolho me escutar com amor. No próximo bloco, vamos caminhar ainda mais fundo. Vamos mergulhar no pensamento existencial de Viktor Frankl, que nos mostra como encontrar propósito mesmo nas dores mais profundas, e como isso pode revolucionar a forma como vivemos e amamos. Você já sentiu que mesmo amando, mesmo estando junto, há um vazio, uma ausência silenciosa no coração, como se algo essencial estivesse faltando? Você busca, tenta, se doa, mas ainda assim não se sente completo? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de Auschwitz, viveu o extremo da dor humana, perdeu sua família, seus amigos, sua liberdade. Mas mesmo no campo de concentração, Frankl descobriu algo surpreendente. A dor sem sentido nos destrói,
mas a dor com sentido nos transforma. A logoterapia, sua abordagem terapêutica, gira em torno de uma ideia poderosa. O ser humano é impulsionado por um desejo profundo de encontrar sentido na vida. E esse sentido pode e deve ser encontrado até mesmo, ou, principalmente, no sofrimento. Frankl afirmava que o amor é a mais elevada expressão desse sentido. Mas aqui está o ponto crucial. Amar não é apenas receber. Amor é também descobrir o porquê de amar. É entender o que aquela relação está tentando te ensinar. É enxergar no outro, mesmo com falhas, uma oportunidade de crescer. Quando você se vê frustrado, incompreendido, rejeitado, será que não há, por trás disso, uma chance de se tornar alguém mais inteiro? Frankl dizia, a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. Quantas vezes buscamos no outro a nossa própria completude, como se o relacionamento fosse responsável por preencher os nossos vazios mais profundos? Mas relacionamentos saudáveis não são muletas, são espelhos, e às vezes o que dói é ver no outro o que você ainda não aceitou em si mesmo. A logoterapia convida você a se perguntar: por que eu me envolvo sempre em relações parecidas? Que tipo de dor eu estou tentando resolver através do amor do outro? Estou buscando companhia ou estou fugindo de mim? E, acima de tudo, qual é o sentido deste amor? Qual é o chamado escondido nesta dor? Frankl não negava o sofrimento. Ele o honrava. Ele o olhava de frente. E dizia, se a dor é inevitável, que ao menos ela seja transformadora. Nos relacionamentos, essa abordagem muda tudo. Em vez de lutar contra o que está difícil, você passa a escutar. Em vez de se culpar ou culpar o outro, você se pergunta, o que essa dor está tentando me mostrar? E talvez, assim como Frankl, você descubra que mesmo nos dias mais escuros, ainda existe um porquê. E esse porquê é o que sustenta a esperança. O amor verdadeiro nasce quando há sentido, quando o encontro com o outro nos aproxima de quem realmente somos. Agora inspire profundamente e repita comigo. Mesmo na dor há um sentido. Mesmo na dor há um sentido. Mesmo na dor há um sentido. Quando a dor nos revela o caminho, se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, isso não é comum. A maioria desiste no meio do caminho. A maioria evita olhar para dentro. Fugir é mais fácil do que sentir. Mas você não. Você permaneceu. Você ouviu. Você sentiu. E isso te faz especial. Falamos sobre a dor nos relacionamentos, sobre aquela sensação constante de vazio, de desajuste, de insatisfação. Falamos sobre como buscamos, muitas vezes, inconscientemente, que o outro nos salve daquilo que nem nós mesmos queremos encarar. E descobrimos, com Viktor Frankl e a logoterapia, que o verdadeiro alívio não está em evitar a dor, mas em dar sentido a ela. Revisitamos a importância do amor como um caminho de crescimento, como um espelho da alma. Com Jung, aprendemos que a sombra que rejeitamos nos outros é, muitas vezes, a parte de nós que mais precisa de cura. E com Fromm, percebemos que amar não é apenas um sentimento, é uma arte, uma escolha diária, uma prática intencional. Você entendeu que não há relacionamento pleno sem autoconhecimento. Que esperar que o outro te complete é pedir que ele carregue um fardo que é exclusivamente seu. Que amar alguém verdadeiramente é reconhecer sua liberdade, sua humanidade, e não tentar encaixá-lo em nossas fantasias de perfeição. E tudo isso é parte de uma jornada. Uma jornada sua, um processo que começa agora. Sim, agora, porque a cada nova tomada de consciência, algo dentro de você já começa a mudar. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas. Mas talvez, só talvez, agora você tenha as perguntas certas. E elas são ainda mais poderosas. Você é protagonista da sua história. E não importa quantas vezes você tenha se machucado ou se sentido perdido, o fato de estar aqui, buscando entendimento, já é o primeiro passo em direção a um novo tipo de amor. Um amor mais inteiro. Um amor que não exige, mas que compartilha. Que não cobra,
mas que inspira. Agora respire fundo e sinta. Você não está sozinho. Milhares de pessoas em silêncio vivem a mesma dor. E é por isso que esse canal existe. Para que juntos possamos criar um espaço de acolhimento, de consciência e de cura. Se esse conteúdo tocou você, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho me conhecer antes de amar". Essa será sua declaração pública de compromisso com sua jornada. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Porque cada vídeo que você assiste, cada reflexão que você se permite, é uma nova porta que se abre dentro de você. E se você não se inscrever, o que isso diz sobre o seu desejo de mudança? Não perca essa chance. Aqui você encontra não fórmulas prontas, mas caminhos possíveis, reflexões profundas, uma linguagem que respeita sua dor e honra sua história. E, acima de tudo, ferramentas para construir relações mais verdadeiras com os outros e com você mesmo. Assista aos outros vídeos. Cada um foi feito com cuidado, com propósito. Eles são parte de algo maior, parte de você. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Respira. Agradeça por esse momento, pelo simples fato de estar aqui. E permita que o silêncio termine o que as palavras começaram. Que a paz encontre morada em seu coração. E que o amor, quando vier, te encontre inteiro.